Em nome do IBF Jovem, aqui representado por mim, Guilherme Barnabé, pelo Marcelo Landucci, pelo Pedro Viana, a gente queria primeiramente agradecer a Cibele Annie, que é coordenadora tributária no iFood, e a Renata Torres, que é gerente de comunicação no Facebook, que estarão no evento hoje do IBF Jovem para compartilhar suas experiências e vivências. Renata e Cibele, muito obrigado. A gente vai tratar hoje do tema vai entrar de cabeça no mercado de trabalho? E aí, você está preparado? Para aqueles que não conhecem, o IBF Campinas é uma organização sem fins lucrativos que visa promover o network e dissipar conhecimento sobre a área de finanças, com 10 seccionais presentes nas capitais de estado, sendo seccional de Campinas a única do interior. O Instituto organiza diversos eventos, como palestras, comitês, seminários, fóruns e jantares de relacionamento, sempre visando a troca de experiência, bem como networking com profissionais das mais diversas áreas de atuação. Hoje, aproximadamente com 300 associados, o Instituto realiza uma média de 30 eventos por ano, reunindo mais de 1.000 pessoas. O IBF Campinas e o IBF Jovem têm sido realizados online devido à pandemia, e é possível consultar toda a nossa programação no site do IBF, www.ibfcampinas.com.br. Não poderia deixar de agradecer nossos patrocinadores, PwC Brasil, Deloitte, Unimed Campinas, Lemos Advocacia para Negócios e Finoc Ustra Sociedade de Advogados. Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer networking e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. Apoio, cuidado, compreensão. Só quem está perto sabe o que a gente precisa. E isso só a Unimed Campinas tem, já que há 50 anos faz parte da história da nossa cidade. Por isso, oferece 50% de desconto para planos participativos nos 3 primeiros meses. Esse é o presente de 50 anos da Unimed Campinas para você. Unimed Campinas, 50 anos. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios.
sem vocês não seria capaz de transmitir tanto conhecimento aos nossos associados. O nosso muito obrigado. Bom, sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra à Cibele para falar a primeira parte. Só antes eu gostaria de pedir, por gentileza, que vocês mandem no chat as perguntas que vocês tenham. A Cibele vai fazer uma apresentação, posteriormente a Renata, e ao final a gente passa todas as perguntas. Muito obrigado, desejo a todos um bom evento. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, acho que essa é a principal fala dos últimos meses, né? Estão me ouvindo em reuniões de conferência. Queria dar boa noite para vocês, agradecer o convite da equipe do IBF Jovem, para falar um pouquinho aqui com vocês sobre o mercado de trabalho, sobre carreira. A ideia dessa minha fala vai ser dividir um pouco com vocês a minha trajetória, né, para vocês entenderem um pouco do meu processo e também tentar ver em que ponto que vocês se identificam e também tentar aproveitar um pouco no futuro de vocês para tentar cometer os mesmos acertos e os mesmos erros, entre aspas, tá? Vou dividir aqui a tela com vocês então eu comecei aqui na apresentação para tentar explicar para vocês quem que é essa tal de Cibele Ané aí. Com uma fotinha minha aqui lá no iFood e tentando fazer uma pose para uma foto de LinkedIn, mas aparentemente não teve muito sucesso, então usarei elas em apresentações. Eu sou filha do Edson e da Isabel, eu sou irmã mais velha do Dinho e da Patrícia, eu sou a noiva do Bruno, eu sou corintiana, nasci e fui criada lá na Zona Leste de São Paulo, para quem conhece aqui a região. Eu sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito Tributário, fiz MBA em Gestão Tributária e atualmente eu sou coordenadora do Tax Legal Latam do iFood. E aí, tendo essa introdução, vou falar um pouquinho para vocês de como que foi a trajetória para chegar aqui nesse 2020 como coordenadora do Tax Legal Latam do iFood, tá? Eu entrei na faculdade em 2008, na faculdade de Direito. Em 2010 eu consegui o meu primeiro estágio em Direito Tributário na Camargo Correia. E tributário é uma área muito específica e eu acho que poucas crianças, quando começam a pensar no que querem ser para o futuro, pensam, você é advogado tributarista. E comigo não foi diferente, eu sempre quis ser advogada, mas tributária entrou na minha vida exatamente nessa ocasião, e eu lembro quando eu recebi essa primeira oportunidade, o advogado na época falou para mim assim, olha, mas você tem certeza se você quer fazer um estágio na área de tributário? E eu, na época, pagava minha faculdade e a bolsa era muito boa, a bolsa de estágio. Eu falei assim, claro, eu amo tributário, nasci para isso. E eu não sabia nem o que era direito, e foi aí que começou a minha trajetória. Em 2011, eu entrei no processo seletivo da UI, da Ernst Young, já sabendo um pouco mais o que era tributário, e ainda bem, né? Mas lá, com certeza, iniciou-se uma grande escola na minha vida, e é isso que eu também geralmente falo para todo mundo. O Big Four é uma das principais fontes de informação para quem tem o interesse em iniciar nessa carreira de tributário, contabilidade, consultivo, business, é uma grande escola. Em 2012 eu me formei e consegui a OAB, né, tão sonhada para todo estudante de direito. Na sequência, continuando na Ernst Young, eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário. Em 2015 eu fiz o intercâmbio para a Irlanda, porque foi um momento tão sonhado, né? Eu sempre quis fazer esse intercâmbio na Irlanda, e todo ano na Ernst vou ficar mais um tempinho para ver se eu consigo. E aí consegui, peguei um tempo, algumas férias acumuladas, algum banco de horas acumulado, e fui fazer esse intercâmbio. Foi uma das experiências muito transformadoras da minha vida.
aprendi muita coisa de vida mesmo, de cotidiano, além do inglês, que deu um up aí, porque, como a gente sabe, o inglês é fundamental para a gente ter qualquer carreira, em qualquer segmento nos dias de hoje. Depois eu tive a minha promoção para gerente, e aqui, nessa etapa da minha vida, foi uma etapa que eu tenho uma história boa para compartilhar com vocês, né? Toda a trajetória de quem trabalha em Big Four é uma trajetória de muito aprendizado. Então, você passa muito perrengue e, ao mesmo tempo, cria grandes vínculos que se fortalecem. É aquela história de que a amizade, quando está passando por momentos difíceis, se fortalece e um ajuda o outro. E aí, já estava na Ernst Young desde 2011, e mais ou menos após 6 anos, evoluindo cargo após cargo, a gente consegue tentar pleitear uma promoção para gerente. E aí, nesse momento da carreira, a gente tenta se provar, então tenta fazer os projetos, os principais projetos, tenta se mostrar para os seus líderes que você é capaz e se desenvolver. Para quem não conhece São Paulo, tem uma distância grande das regiões. Eu morava na Zona Leste e tinha que estar todo dia lá no Itaim Bibi. E aí, eu lembro que nesse dia que eu estou contando a história para vocês, o sócio que era responsável pela minha equipe falou assim: Sibeli, vamos ver se você está preparada para ser gerente. A gente vai fazer uma reunião num cliente, um cliente importante, vou te deixar conduzir a reunião e vai ser um teste para você ver se você é capaz. Eu peguei o carro na época que eu tinha, fui dirigindo da Zona Leste até a Vila Olímpia, mais ou menos umas 2 horas de trânsito, e tudo pode acontecer nesse meio tempo de 2 horas de trânsito. E aí, me arrumei, me maquiei, tentei ficar o máximo apresentável possível para esse momento tão especial, para eu conseguir me provar como gestora, conseguir fazer com que o meu chefe tivesse orgulho e performance. E aí, estacionei o meu carro no estacionamento do shopping, era o Shopping Guatemi, e quem conhece também é um shopping super chique, só que a gente tinha um convênio e estacionava lá. E aí, quando eu saí do carro, fui olhar o vestido, meu vestido manchado, tipo uma puta de uma mancha. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu tentei ir no banheiro, tentei lavar o vestido, a mancha não saía, e meu chefe já me ligando, e o shopping não estava aberto. Aí eu tentei comprar um vestido na Zara, o pessoal da Zara não deixou entrar. Aí eu tentei comprar um vestido na Gap, o vestido era uma fortuna, vestido que é super caro, coisa que eu pagaria com certeza R$30 se eu tivesse ido no Brás naquele vestido. Paguei uma puta de uma nota, saí correndo do vestido com a etiqueta, a loja apitando, o rapaz da loja rachando o bico da minha cara, meu chefe me ligando que atrasada, fui encontrar com ele. E ele falou, pelo amor de Deus, Sibeli, uma reunião importante dessas, e você atrasada, não sei o que. Aí eu falei para ele assim, olha, vou te contar a minha história. Eu saí da Zona Leste, o vestido estava murchado, tentei comprar um vestido, paguei esse vestido super caro, saí com a etiqueta. Pelo amor de Deus, vamos fazer essa reunião. Ele ficou até meio assustado, mas enfim, fizemos a reunião, deu tudo certo, o cliente gostou, e aí finalmente eu consegui a promoção que era tão, tão querida e tão almejada. E aí, depois que eu virei gerente, fui convidada a participar de um projeto na P&G como gerente. Também foi uma experiência muito importante na minha vida, uma grande empresa, uma multinacional, aprendi demais lá, e naquele mesmo ano eu me formei no MBA em Gestão Tributária. E aí, em 2019, eu comecei a procurar outras oportunidades, já tinha chegado onde eu queria na carreira de Big Four, e aí eu encontrei uma oportunidade até de dar um passo atrás, digamos assim, na carreira, que eu tinha posição de gerente e posição de especialista no iFood, porque ali naquele momento eu enxerguei que trabalhar numa empresa de tecnologia era tudo o que eu queria, né? Era uma empresa era uma empresa tão sonhada como o iFood, mas as empresas de tecnologia, no geral, eu enxergava como se fosse uma grande oportunidade para o futuro. E aí, entrei como especialista, e aí, esse ano, eu assumi a posição como coordenadora do Tax Legal Latam do iFood.
E aí, o que eu pensei em falar aqui para vocês, pensando em toda essa trajetória aí que eu contei, que foi cheia de trancos e barrancos, contando assim, até passar rápido, mas não foi rápido, não foi fácil. E aí eu pensei em falar para vocês o que eu falaria para a Cibele de 2008, aquela garota de 18 anos que tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. Eu falaria para ela aproveitar as oportunidades. Então, se naquele momento que eu fui questionada se eu gostaria de trabalhar com direito tributário, e eu falasse que eu não sabia o que é direito tributário, eventualmente as coisas não teriam seguido como seguiram. Então, da mesma forma, o projeto que foi tão marcante na minha vida, que foi o projeto da P&G, e depois para essa transição para o iFood. Então, a gente tem que estar sempre preparado, falaria para ela assim, olha, se prepare, estude, e quando as oportunidades vierem, você agarre elas da melhor forma possível. Outra coisa que eu falaria para a Cibele de 2008 tenha bons relacionamentos. As pessoas são importantes e fundamentais, né? Quem trabalha em Big Four ou tem curiosidade de saber como que é o cotidiano, a gente faz de todos os tipos de trabalho, desde trabalhos super técnicos, super desenvolvidos, que você tem que estudar muito para chegar numa conclusão, até você passar 3 meses num galpão ticando nota fiscal e tendo que fazer filinhas indianas para olhar as notas fiscais. Em qualquer tipo de trabalho, o que mais se agrega são as pessoas que estão com você. Os relacionamentos que você vai fazer, os amigos que você fez durante a sua jornada, e inclusive os seus líderes e os seus liderados, né? Você aprende com os bons líderes como ser um bom líder e aprende com maus líderes como você não gostaria de agir, porque você não gostaria de ser tratada daquela forma, então você não tratará outras pessoas assim. E aí você também aprende a manter esses relacionamentos, que são fundamentais até para a gente seguir depois o resto da trajetória. Seja muito determinada. E por que seja muito determinada? Porque dias difíceis estão aí e virão, e sempre virão, e todo o tempo. Lembro que também num projeto que eu trabalhei na Ernst Young, e a gente ficou 1 mês trabalhando todos os dias, e era um mês de abril. E abril tinha, na época, 3 feriados naquele mês, e a gente trabalhou absolutamente os feriados, todos os feriados possíveis que existiam, todos os dias. Então, era a questão de chegar às 9 da manhã e ir embora às 11 da noite, e você ficava pensando, durmo 1 horinha a mais ou lavo o meu cabelo. Então, dias difíceis virão, mas dias recompensadores também virão. O aprendizado que você tem desses momentos vai valer a pena, então seja determinada. E isso que leva à última dica para a Cibele de 2008, era foque nos seus sonhos. Porque esse 1 mês inteiro trabalhando e toda a sua determinação vai valer a pena quando você tiver os seus sonhos conquistados. Então, como eu disse, eu vim da Zona Leste de São Paulo, eu tenho 2 irmãos mais novos, dificilmente eu conseguiria ter feito um intercâmbio e parado de trabalhar, fiquei 3 meses na Irlanda e parado de trabalhar, ficado lá sem nenhuma renda. Mas a Big Four, na empresa que eu trabalhei, me proporcionou isso. E isso também é muito derivado das horas, dos bancos de horas que eu fiquei. E aí, quando eu estava lá na Irlanda, aproveitando, conhecendo os lugares e estudando como eu queria, tudo valeu a pena. Então, focar nos sonhos realmente vale a pena, no fim das contas, na minha trajetória. E aí, para encerrar para vocês, eu trouxe aqui uma frase que o iFood tem como premissa, que é pense grande, né? Hoje em dia, não dá para falar que eu sou uma pessoa de sucesso, longe disso, mas eu sei que tem um longo caminho pela frente e eu estou muito alinhada com a cultura da empresa, do iFood, que é essa questão de pense grande. Então, eu acho que a gente é capaz de chegar onde a gente quer chegar. O mercado de trabalho é difícil, é competitivo, é concorrido, mas você pensar que você vai chegar num lugar já é meio caminho andado para você conseguir chegar nesse lugar. E então, para o meu futuro, eu pensei, sei lá, daqui a pouco eu vou ser uma CFO, uma diretora do jurídico, uma CEO ou só uma digital influencer, que talvez seja mais divertido, mas enfim, tudo isso para que a gente é capaz de chegar na trajetória.
E é isso, gente. Façam perguntas. Obrigada. Cibele, muito obrigado. Foi muito bom ter disputado. Queria passar agora a palavra para a Renata, para fazer a exposição dela, e aí depois a gente vai para as perguntas, que eu tenho certeza que tem várias pessoas aí com várias dúvidas para a gente discutir depois. Muito obrigado. Renata, a palavra está com você. Muito obrigada, pessoal. Gostei muito da apresentação da Cibele. Eu acho que esse final sobre a gente pensar e construir nosso futuro é uma coisa super importante para a gente pensar. Bom, meu nome é Renata, eu trabalho hoje no Facebook, já estou há 4 anos e meio no Facebook, trabalho no time de comunicação. Eu sou formada em Relações Públicas e eu tenho uma pós-graduação em Administração. E eu construí essa trajetória pensando assim, né? Falei, bom, o que eu gosto de fazer na minha vida? Foi a primeira coisa que eu fui escolher minha faculdade. Eu falei, gosto muito de conversar, de falar. Então, o que é uma faculdade que fala muito? O que a gente faz muito? Então, eu escolhi Relações Públicas, fui entender o que era, o que fazia, e basicamente o papel da comunicação. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, porque eu sei que a gente é de caminho, a gente tem trajetórias diversas, né? Basicamente, o papel de Relações Públicas é fazer a conexão da empresa com o mundo externo à empresa. Então, a gente conta as histórias, meu papel hoje é contar as histórias do Facebook para o mundo. Então, mas lá atrás, né, quando eu entrei no mercado de trabalho, quando eu comecei no meu primeiro estágio, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e eu entrei com um pensamento de uma coisa que eu tinha desde muito criança, assim, quando eu era bem nova, minha mãe comprou um livro que chamava Histórias que Mudam as Nossas Vidas, Histórias para Mudar Sua Vida, era alguma coisa assim. E aí, nesse livro tinha uma historinha, que ele contava sobre duas pessoas que trabalhavam numa empresa, e aí o cara falava assim, eu já tô aqui nessa empresa há muito tempo, eu não fui promovido, e eu vou conversar com o meu chefe hoje para descobrir por que eu não fui promovido, e pedir essa promoção. E aí ele chega, vai falar com o chefe fala, agora eu não tenho tempo, porque eu tô organizando esse evento, você consegue checar para mim se a gente consegue abacaxi para a gente servir no intervalo do evento? Na época que tinha evento presencial ainda, né? E aí, essa pessoa, ela vai lá na loja de frutas, e aí ele fala, no abacaxi não tem, não é época de abacaxi. E aí ele volta para o chefe, e ele vai dar essa resposta, e o chefe fala, mas espera aí que eu tinha acabado de perguntar a mesma coisa para essa outra pessoa. E aí a outra pessoa entra na sala e fala, chefe, não tinha abacaxi, mas eu já perguntei, os preços melhores são do morango, a da banana e da maçã, já tá tudo na época, eu pedi para eles prepararem tudo cortadinho, deixei tudo separado, esse aqui é o orçamento, se você aprovar eu vou lá e já pego. E aí, nessa hora, o cara entendeu por que ele não era promovido e por que o outro seria promovido, né? Que, na verdade, ele estava fazendo a mais, ele estava entregando uma resposta mais completa para o chefe, e aí o chefe pergunta para ele, o que você queria? Ele fala, não, nada, e ele vai embora cabisbaixo. Então, foi com esse pensamento que eu cheguei no mercado de trabalho, no meu primeiro estágio, e aí, no meu primeiro estágio, as pessoas tiravam sarro da minha roupa. Eu morava no interior, eu sou de Jundiaí, eu acordava às 5h30 da manhã para pegar o ônibus para ir para São Paulo, e eu passava o dia inteiro na aula, e depois eu tinha que ficar trabalhando até as 7, 8 horas da noite e voltar para casa. E eu passava a tarde inteira ouvindo eles tirando sarro da minha roupa, porque eu tinha ido trabalhar de calça jeans, porque eu tinha ido trabalhar de camiseta. Teve até um dia que minha chefe falou em voz alta, falou assim, parece que a Renata ia ficar em casa estudar e veio com essa roupa. Então, assim, você chega no mercado de trabalho com um pensamento, né? Talvez com um sonho, talvez você chegue com uma utopia que não vai se realizar, porque nem todo lugar é fácil, nem todo lugar é gostoso de trabalhar, nem todo trabalho é simples. E eu acho que isso foi muito importante para eu aprender também isso. Para eu aprender qual que era a realidade e como é que ia ser a minha relação com os lugares que eu ia trabalhar a partir de então. Então, depois de um tempo, eu saí desse lugar, obviamente, né? Não era um lugar onde eu me sentia confortável, onde eu me sentia bem. E fui trocando de estágio. E isso é uma coisa que eu acho que é legal de dizer também, que o meu processo na faculdade foi um processo de passar por muitos estágios. Eu passei por vários lugares porque eu queria,
e porque eu ia buscando coisas diferentes para experimentar coisas diferentes. Mas isso não é uma verdade para todo mundo. E tem pessoas que elas trabalham no mesmo lugar, no estágio, depois são promovidas e são efetivadas e ficam lá por muito tempo. Para mim, a minha experiência funcionou muito bem, eu poder conhecer trabalhos diversos, ter visões diversas sobre o meu trabalho de relações públicas, e eu trago isso até hoje muito forte no meu trabalho atual, porque tem coisas que eu falo, mas isso, porque você trabalha em segmentos muito específicos, né? Então você olha para um segmento e diz, olha, nesse segmento o pensamento é completamente diferente, a forma de você lidar com um jornalista, ou de você lidar com uma crise, é completamente diferente. Então, depois, quando eu já estava formada, eu trabalhei um tempo na Eletropaulo, que é a empresa de energia de São Paulo, e lá eram muitas crises com muita frequência, e que as pessoas, você não acorda e diz, nossa, que legal, eu tenho luz, IES, eu adoro a companhia de energia elétrica da minha cidade. Normalmente as pessoas têm muitos problemas com a luz em casa, falta luz, quando falta luz é um transtorno, é difícil. E depois eu fui atender a Uber. Logo que a Uber chegou no Brasil, eu era da agência de comunicação deles, e eu achava muito engraçado, porque eles falavam, a gente tem muita crise. Eu falava, sim, temos muitas crises. É desafiador, é um ambiente que é difícil, mas as pessoas gostam da Uber. E a gente tem isso do nosso lado, a gente tem isso a nosso favor. Enquanto, né, lá na companhia de energia elétrica, as pessoas não gostam, né? Você não tinha nem isso a seu favor. Então, eu acho que foram experiências que foram se construindo para elas formarem quem eu sou hoje. Mas aí, como eu cheguei no Facebook, né? Eu acho que essa é uma outra parte que é importante de trajetória. A minha vida inteira, eu fui me deixando levar pelo que ia surgindo. Então, mesmo nos meus estágios, mesmo os meus empregos depois, eu ia entendendo o que ia surgindo. E eu depois me mudei para São Paulo, e eu queria manter meus empregos, eu queria... não é que eu podia trabalhar, ter um estágio só para aprendizado, eu tinha que trabalhar lá para poder ter o argumento de por que eu morava em São Paulo, para minha família, para os meus pais. Então, eu queria garantir que eu tinha... E também, assim, construir a minha história, né? Então, eu fui sempre buscando, talvez, empregos que pagassem um pouco mais, ou que fossem um pouquinho melhores. Então, eu trabalhei em coisas muito, muito doidas, assim. Eu trabalhei no Instituto Brasileiro de Frutas, que fazia a promoção das frutas brasileiras para o exterior. Então, tiveram algumas coisas muito, muito divertidas. E depois, quando eu cheguei nessa fase, assim, quando eu estava atendendo a Uber, eu estava em agência, e eu queria fazer a transição de uma agência de comunicação para uma empresa. E aí eu acho que foi uma coisa que foi muito importante para mim, de dizer, ok, o que eu preciso para estar numa empresa, o que falta, quais são as empresas que eu gostaria de trabalhar, e como é que eu faço para chegar nessas empresas. Então, eu tracei um plano muito realista de aonde eu estava, aonde eu queria estar e o que faltava nesse meio de caminho, sem deixar o meu emprego do momento, assim, porque eu precisava da renda que eu tinha ali também, obviamente, então não foi uma decisão maluca de falar, vou sair agora resolvendo transformar minha carreira. Não, foi uma decisão muito consciente, fiz uma lista de empresas que eu gostaria de trabalhar, o Facebook era uma delas, e sabia que eu precisava ajustar meu currículo, precisava terminar minha pós-graduação, e principalmente encontrar uma vaga que fizesse sentido com o que eu tinha eu ia falar skills, mas não é uma palavra boa, de recursos, assim, do que eu tinha de capacitação. E aí surgiu uma vaga que ela era a minha cara. Eu falei, essa vaga é a minha cara, eu acho que eu preciso me candidatar para ela. Então, depois, quando eu entrei no Facebook, muitos amigos, muita gente falava, mas é impossível entrar, você precisa conhecer alguém. Não foi o meu caso, não é uma verdade, eu me candidatei pelo site, mas porque eu olhei e falei, essa vaga faz sentido para mim. E aí eu construí uma narrativa, quando eu ia nas entrevistas, de dizer, por que eu acho que essa vaga faz sentido para mim? Qual foi a minha trajetória? Que era uma trajetória que não foi muito construída, mas do que eu construí, eu consigo trazer para vocês de útil e que vai agregar valor para essa equipe. Então, é um processo seletivo super longo, é um processo seletivo que ele dura de 3 a 4 meses, mas foi muito legal, assim, mesmo a experiência do processo, de conhecer os valores da empresa, de entender se era aquilo de fato que eu queria.
E aí depois eu entrei já faz 4 anos e meio. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Acho que isso conecta muito também com o que a Cibele tinha dito, né? De quando você fala de construir os seus sonhos, é você construir o sonho, seguir os seus sonhos e construir um plano para isso. Construir qual que vai ser os próximos passos, o que falta, qual que é o processo, o que você pode fazer, o que você precisa de ajuda dos outros, trazer os outros para essa conversa. E assim, esse plano, ele é um plano que ele precisa até ter valores financeiros. Então, quais são os valores financeiros que eu vou ter para chegar nesse lugar que eu quero estar? Então, eu acho que foi uma experiência que para mim foi muito diferente das minhas experiências anteriores. Eu sempre fui trocando de emprego, basicamente pensando em salário, e esse foi o momento de parar, pensar e falar, não, agora é um momento que eu acho que eu estou pronta para ir para onde eu quero estar. E eu gosto muito de trabalhar no Facebook. Eu acho que é uma empresa que hoje tem muito a ver com os meus valores, muito diferente daquela empresa, né, que eu contei que foi meu primeiro estágio. É um lugar onde eu me sinto muito acolhida, é um lugar onde eu sei que eu posso ser eu mesma, é um lugar onde perspectivas diversas são levadas em consideração. A gente tem valores muito fortes dentro da empresa, de você ser uma pessoa aberta, de você falar abertamente sobre as coisas, de você ser muito corajoso para tomar decisões e fazer coisas que façam sentido e debater isso amplamente. Então, eu acho que hoje eu me sinto muito feliz no meu trabalho e eu me sinto muito mais aquela pessoa da história que vai fazer o a mais, que vai buscar a banana, o morango, a maçã, para ver se o preço está melhor e tudo mais, tentar entregar sempre as coisas mais completas, porque eu gosto, porque eu sou feliz no meu trabalho, porque eu curto. Então, hoje eu me sinto muito mais parte dessa historinha que eu entrei no mercado de trabalho do que lá no começo. E é isso, gente. Eu queria deixar muito um bate-papo mesmo, por isso que eu não fiz nenhuma apresentação, e eu acho que a gente tem que eu quero abrir para as perguntas, porque eu acho que essa é a parte mais importante de hoje. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Renata, muito obrigado. Foi muito boa a apresentação de vocês duas. A gente está bombando de pergunta aqui. Temos aí várias perguntas. Eu queria passar a palavra para a Giovana para fazer a primeira. Giovana, a palavra está com você. Olá, pessoal. Olá, meninas. Tudo bem? Eles me deram a honra de fazer a pergunta que eu quero aqui primeiro. Obrigada, meninas. E eu queria saber algo muito pessoal. Queria saber se vocês já passaram pela famosa síndrome do impostor. É algo que eu vejo muitas pessoas passando, e inclusive eu me vejo passando. E eu queria saber se sim, como que foi passar por essa fase para cada uma de vocês. Acho que eu posso começar a responder, e depois a gente também ouve um pouco da Rê, mas eu acho que eu não passei como só passo, dia sim, dia também, todo dia a gente passa. Mas eu acho que tem a parte ruim disso, é claro, né, porque mexe com a sua confiança e tudo mais, mas também a gente tem que tentar olhar para a parte boa, né, que é você sempre buscar se movimentar para ser melhor. Então, às vezes, bate aquele sentimento, não sou boa o suficiente, o que eu preciso fazer para ser? É claro que a gente não pode deixar isso tornar uma coisa que transforme a gente numa pessoa negativa, bad vibes, e tem dias que vai ter bad vibes e a vida é assim. Mas, na maioria do tempo, tentar transformar isso em alguma coisa positiva e tentar enxergar, tudo bem, eu tô me sentindo uma impostora, tô me sentindo, tipo... até eu brincava assim, qualquer hora alguém vai descobrir que eu não sei fazer isso aqui. Mas aí, na verdade, acho que a ideia então eu vou fazer o melhor, o que eu vou estudar para ser melhor e tentar desenvolver e tentar transformar isso numa coisa positiva. Eu acho que faz todo sentido. Eu vou contar uma história. Eu gosto de histórias, mas essa é uma história que eu contei esses dias até para alguns colegas do trabalho. Quando você entra no Facebook, você tem o estacionamento ou o benefício do transporte, né? E você pode colocar uma tag para você entrar com o carro mais fácil. Senão você precisa parar, abrir o carro, o vidro e passar o seu crachá. E aí, às vezes, a bolsa tá lá atrás, você esquece, o crachá não tá, enfim, eu já passei umas vergonhas nessa catraca. Porque eu nunca coloquei a tag. E por que eu nunca coloquei a tag?
Porque eu falei, eu não vou colocar porque eu vou ser mandada embora em 3 meses, e aí só vai me dar o trabalho de tirar essa tag daqui e devolver para eles. Isso já faz 4 anos e meio, então agora virou meio que uma piada, já eu nem coloco a tag, porque eu falo, a hora que eu colocar eu vou ser mandada embora, eu tenho certeza que a culpa vai ser da tag. Mas, então eu acho que a síndrome do impostor, ela é muito séria, ela é real, eu acho que especialmente para as mulheres, então mulheres que estão nos ouvindo aqui, façam o que eu tenho conversado, eu conversei até ontem com uma amiga minha sobre isso, que ela veio me dizer que ela não estava se sentindo muito, entregando muitas coisas, que ela não estava indo bem no trabalho, que ela não pertencia à empresa. E eu falei para ela, isso, o quanto é você dizendo isso para você e o quanto isso é realidade. Faça sempre um cheque de realidade, porque eu acho que você precisa ter o equilíbrio entre não viver um delírio de que você é muito bom e que você está entregando muito mais do que os outros, e também esse delírio da síndrome do impostor, de que você não entrega nem o que você deveria entregar. Isso não é verdade. Faz um cheque de realidade. Então, como é que os seus pares estão te percebendo? Como é que as pessoas estão te dando feedback? O que as pessoas te dizem? E se elas não estão te dizendo, peça. Eu acho que é um aprendizado muito isso de Facebook que eles falam, né? Que feedback é um presente. E mesmo quando ele é duro, mesmo quando ele não é bom, isso vai te ajudar a melhorar o que você precisa. Mas eu acho que a gente precisa sempre tentar se trazer para a realidade e falar, ok, o que disso é a minha cabeça me dizendo que eu não sou boa o suficiente e o quanto disso é um fato, é uma realidade. E tentar equilibrar isso. Muito legal. É muito importante você ter essa visão, né? Você conseguir olhar com positividade e muito legal mesmo a resposta de vocês. A gente tem uma outra pergunta aqui. Como vocês lidam com a pressão do dia a dia? O que vocês precisaram desenvolver para lidar de forma mais leve? Eu posso começar essa. Eu acho que uma coisa que para mim foi muito importante foi entender que um trabalho, ele é um trabalho, ele é uma parte importante da sua vida, ele é quando você olha ali para a pirâmide de Maslow, né, que fala das necessidades humanas, então você tem o básico ali de alimentação, segurança e tudo mais. Quando você fala de intelectualidade, de trabalho, é uma parte super importante da vida. Mas é só um trabalho. Então, se amanhã eu não estiver nessa empresa, ou se amanhã eu tiver ido embora, a empresa vai continuar existindo e está tudo bem. Então, eu sempre passei a me priorizar como a coisa mais importante. Então, se eu tenho o meu horário, assim, não tem nada urgente acontecendo e eu tenho que parar, eu quero fazer minhas aulas, eu faço cursos, eu faço balé, então se é horário do meu balé, é horário do meu balé, eu não vou responder mensagem, eu não vou falar com as pessoas. Então, você ter esse equilíbrio de ter a pausa do seu trabalho e cuidar de você, eu acho que é muito importante para você conseguir lidar com mais tranquilidade nos momentos mais desafiadores. E aí você não se sentir injustiçado de que você só trabalha, você só faz isso. Não, quando você consegue colocar esse limite entre o seu trabalho e a sua vida, você não sente, eu acho que facilita nos momentos em que você tem que estar mais engajado no trabalho. Não sei se respondeu. Eu super concordo também com o que a Renata falou, e na minha visão é isso, tentar intercalar essa vida maluca que a gente leva com coisas que a gente gosta muito de fazer. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é maratonar séries com meu irmão caçula, e então tem essas pausas, esses breaks. Além disso, praticar esportes sempre ajuda, né? Eu tento fazer o Kung Fu, que acho que ajuda também muito, mas fazer o que você gosta. E além de fazer o que você gosta, meio que te alivia a pressão, às vezes te faz até raciocinar melhor dentro de uma situação. Às vezes você fica tão pressionada, tão bitolada no trabalho, que você fica numa bolha e você não consegue sair daquilo, os seus problemas não se resolvem. Uma vez que você sai, descompressa, sai da pressão, a cabeça parece que abre, e aí você até consegue render melhor e ter mais qualidade. Mas realmente não é fácil, assim, é muito legal
legal no mundo das ideias, dá para aplicar, mas a gente sabe que se você não aplicar também, tudo bem, terão dias piores, que semanas piores e semanas melhores. Mas é assim mesmo. Muito legal, meninas. Eu vou juntar duas perguntas que foram feitas aqui, porque elas têm o mesmo teor, tá? Então, o Felipe fez uma pergunta aqui, ele dirigiu a Cibele, porque foi durante a fala dela, mas eu vou incrementar também para você, Renata. Qual foi o seu maior desafio no iFood? E qual foi a competência diferencial para conquistar a sua promoção? E eu já vou emendar na próxima, que eu acredito que fique mais simples para vocês responderem, tá? Que aí é a pergunta do Gustavo. Qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram na carreira e como ele foi superado? Especificamente no iFood, eu acho que o iFood é uma empresa nova, então tudo no iFood é novo, e dentro da minha área não é diferente. Então, o maior desafio foi ter essa sensação de que preciso aprender a fazer isso, tudo muito rápido, porque, embora eu trabalhe na área de direito, desde os 18, na área de direito tributário, desde os 20, então são 10 anos aí de carreira, era tudo muito novo e era realmente assustador de tão novo que era. E aí, como que eu lidei com esse desafio, né, de ser tudo tão novo, foi fazendo o que eu achava que era o melhor a ser feito. Então, tipo, tentar estudar o máximo que eu podia com a maior quantidade de informações possíveis e desenvolver na minha cabeça e tentar mostrar para o meu líder e para os meus pares o que eu achava que era o melhor a ser feito. Tem uma coisa, assim, que também é muito enraizada no iFood, que as coisas são muito rápidas, então o feito é melhor do que o perfeito, a gente não pode perder o time e perder o bonde. E às vezes a gente é meio que educado e profissionalmente também a ser muito detalhista, muito perfeccionista, e aí é um desafio você tentar falar assim, não, eu preciso fazer e vou fazer da melhor forma que é possível nesse momento, fazer essa distinção. E eu acho que foi isso que funcionou, assim, eu peguei as minhas experiências, busquei experiências de outras pessoas, fiz, e esperando que fosse o melhor a ser feito com os elementos que tinha. E aí, graças a Deus, foi reconhecido e funcionou nesse caso. Mas acho que pensando em iFood foi isso. O maior desafio na carreira, né? Essa pergunta. Eu acho que o meu maior desafio foi quando eu tinha acho que 24 anos, então eu já tinha me formado na faculdade, eu já estava empregada há um tempo, e aí eu tinha decidido sair de uma empresa para ir para uma outra, porque uma empresa ficava muito longe, eu estava fazendo pós-graduação, eu não dava conta de chegar na pós-graduação, e aí eu fui para um lugar que eu ia ganhar mais também, e eu fiz essa transição, e eu fui mandada embora. Então eu fiquei 6 meses e eu fui demitida. Então foi um processo muito difícil para mim, eu acho que volta até talvez para a síndrome do impostor, né? De você ficar tipo, pensando onde eu errei, o que eu errei, o que eu não fiz certo, o que eu fiz de errado, porque também o processo de demissão não foi claro. Foi um dia, tipo, então a gente vai cortar e é por conta da senioridade da equipe, e de fato eu era a pessoa menos sênior na época. E eu falava, gente, mas isso não faz sentido. E eu fiquei por muito tempo refletindo, tentando entender o que poderia ter sido, duvidando de mim. Falei, eu vou largar tudo, eu vou começar a fazer outra coisa, porque eu não sou boa o suficiente. Então, foi um processo muito desafiador mesmo, assim. E foram anos de terapia, né, para depois entender que às vezes você não pertence àquela vaga. Isso não quer dizer que você é bom, que você não é, que você é melhor, você é pior que o outro. Não, é só que naquele momento, naquela vaga, as coisas não faziam sentido. E logo depois eu arranjei um outro emprego, assim, foi uma questão de meses. E na época, meu namorado, que hoje é meu marido, ele também tinha sido mandado embora. Então, a gente viveu uma vida de 2 desempregados em casa, e a gente ia fazer piquenique à tarde no parque, porque eu fazia terapia na época, e minha terapeuta falou, não adianta você ficar em casa se martirizando, não adianta você ficar em casa sofrendo, manda seus currículos, faz teus cursos,
mas vai curtir, vai pro cinema à tarde, quando a gente podia ir no cinema, vai no parque, vai fazer tuas coisas. Então, foi um processo que, assim, eu precisei de muita ajuda mesmo, assim, hoje eu consigo olhar para trás e dar risada disso, mas foi um processo de muito sofrimento mesmo, assim, de muita dúvida, muita questão, muito repensar mesmo, assim, a minha vida, a minha carreira. E também preocupação, né? Porque você tem conta para pagar. Eu morava sozinha, então as contas chegavam, eu tinha que me sustentar. E, claro, eu tive ajuda do meu pai na época, né? Mas eu acho que foi um desafião, assim. Então, todo mundo passa por isso, gente. Eu acho que, assim, quer dizer, nem todo mundo é mandado embora, mas eu acho que momentos ruins, eles acontecem e a gente supera, porque a vida é muito grande e os desafios estão aí para fazer a gente melhor mesmo. Eu queria até fazer um comentário desse que a Renata falou, que de fato, quando a gente recebe um não, tanto uma demissão ou quanto uma ligação, a gente se sente muito frustrado, a gente se sente assim mal e terrível. Mas essa questão de ter na nossa cabeça que às vezes não era o momento, às vezes não era a ocasião, e o que é melhor para a gente estar por vir é um fato. A gente não pode se pautar por um não, né? Até dividir com vocês uma experiência. Quando eu decidi que eu queria sair da Ernst Young, uma Big Four, eu fiz entrevista em outro lugar, e eu queria muito também aquele outro lugar, antes de eu começar a procurar o iFood. Eu queria muito aquele lugar, e eu lembro que eu fiz até uma promessa, eu andava com um santinho, eu fiz um processo seletivo super longo, e eu falei, não, é minha, essa vaga é minha, vai dar tudo certo. E aí eu fiz uma entrevista, e aí negaram, fui recusada, né, não consegui entrar no processo seletivo, e eu lembro que eu rasguei o santinho, olha que louca, e chorei, e falei, ai meu Deus do céu, eu sou uma porcaria de profissional, de ser humano, e tudo mais. E aí também foi um momento triste, eu fiquei muito triste, e só depois eu consegui enxergar que realmente aquela vaga não era para mim. Assim, não estou desmerecendo a vaga, quem está lá hoje em dia é um ótimo profissional, mas assim, de fato eu não me encaixava naquela vaga, só que na minha cabeça naquele momento eu me encaixava, eu era perfeita, e aí com o tempo você percebe que não era realmente, e às vezes eu não ia render como as pessoas precisavam e também não ia ser feliz. E então, os nãos fazem parte. Exatamente, é importante essa perseverança, né? Eu acho que fortalece cada vez mais quando a gente tem esses desafios pelo caminho. Muito legal. Outra pergunta que a gente recebeu aqui entrando mais nessa questão de tecnologia, como que foi o processo de buscar uma vaga em uma empresa tech? O que foi levado em consideração, o que precisou ser desenvolvido, para falar um pouco com relação a essa colocação numa empresa tech, se vocês puderem falar, a gente agradece. Eu posso começar. Bom, como eu escolhi o Facebook? Eu estava atendendo a Uber, que isso foi uma coincidência, assim, chegou a conta na agência e falaram, olha, tem essa conta aqui, é de um aplicativo, a gente acha que você tem a ver, você quer atender? Eu falei, tá bom. E ninguém conhecia a Uber na época. E aí a gente, assim, passou pelo processo de greve dos taxistas, protesto dos taxistas, que foi quando, de fato, a Uber virou uma empresa conhecida. Então, eles foram o meu primeiro contato com uma empresa de tecnologia. Eu não era funcionária deles, eu era de uma agência terceirizada, mas eles foram o meu contato com uma empresa de tecnologia. De eu olhar e falar, nossa, é uma empresa que tem valores, que tem uma cultura, que tem uma missão, e eles trabalham para alcançar essa missão. Eu quero pensar outras empresas que têm esse olhar. E aí, o Facebook foi uma das empresas que apareceu na minha lista, porque era uma empresa que eu acreditava muito na missão. A missão do Facebook é ajudar as pessoas a criar comunidades. Então, eu olhei e falei, na época, ele mudou, né? Mas na época era fazer o mundo mais aberto e conectado. Eu falei, cara, tudo passa pelo Facebook, assim, as conversas, os debates, as pessoas, a gente se conecta, a gente reencontra. Eu acho que fazia muito sentido. E eu olhei e falei, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí, quando eu olhei a vaga, eu olhei principalmente o que eles pediam de qualificação. Então, a qualificação era no mínimo 5 anos de formado,
você precisava ter inglês e ter trabalhado já com relações públicas, não necessariamente com comunicação de tecnologia. Então, foi assim que eu olhei e falei, tá, isso se encaixa comigo. E tem uma coisa que eu acho super importante de ressaltar aqui, para as mulheres de novo. Tem estudos que apontam que as mulheres, elas olham para o que é solicitado numa vaga e que a gente só se candidata, a gente fica com receio e a gente fala, a gente não tem essa capacidade. E a gente só se candidata se a gente tem 100% do que eles estão pedindo ali. Enquanto os homens, eles se candidatam mesmo que eles só tenham 80%. Então, se eles olham lá, espanhol fluente, falam, mas meu espanhol não é fluente, beleza, eu vou me candidatar mesmo assim. E as mulheres, elas ficam com receio, porque elas falam, eu não tenho todas essas competências, não é para mim essa vaga. Então, mulherada, se inscrevam, a vaga é para vocês sim, não tenham receio. E aí eu me candidatei e eu fiz um currículo diferentão, assim, na época. Eu procurei uma pessoa e ela fez um currículo que era todo com design diferente. Eu não tenho a menor competência para isso, então eu pedi ajuda para essa pessoa e ela fez um currículo. E aí foi muito legal, porque no processo seletivo eles até falaram, o seu currículo acabou chamando a atenção, porque ele era um currículo que era muito diferente dos outros que a gente recebia. Então, mas foi assim que eu cheguei no Facebook, foi assim que eu escolhi a empresa e que a empresa me escolheu, mas porque a gente tinha, eu tinha o que eles pediam, que era a formação e a experiência. Muito legal, gente. E eu quero pegar esse gancho de vocês falando dessa pergunta, né, da busca pela vaga, porque muita gente acaba se esquecendo no meio dessa busca de algo que é muito importante. A Renata já trouxe isso no começo da fala dela, mas é o networking. E, querendo ou não, a gente não sabe muito bem fazer networking, a gente acha que é só entregar cartão. E aí, uma pessoa que fez essa pergunta de dicas de vocês de networking, como é que vocês fazem isso no dia a dia de vocês? Eu acho que eu posso até responder, até puxando com um pouco da resposta da pergunta anterior, que a vaga, eu soube da vaga do iFood por conta de uma profissional que fez o MBA comigo. Então, eu já estava procurando em empresas de tecnologia, porque eu me identificava com a cultura, essa questão de você falar o que pensa, essa questão de você ser quem você é. Em empresas mais tradicionais é mais difícil você se enquadrar numa certa caixinha, em empresas de tecnologia eles te dão mais liberdade de você ser quem você é realmente. Então eu já estava procurando, e aí essa pessoa que faz MBA comigo me falou, Sibeli, tem uma vaga lá no iFood, você anima? Aí eu falei, pô, animo. E mandei o currículo. Só que o que eu acho como fazer networking? A gente consegue fazer networking em todo lugar o tempo inteiro. Fazer networking com os nossos colegas de trabalho, fazer networking, por exemplo, aqui a gente tem uma lista de pessoas que quiserem abrir a câmera e conversar e fazer networking pelo LinkedIn. Então, aproveitar os ambientes que você está. E além disso, imaginar que network é feito com qualquer pessoa, não necessariamente os seus líderes ou CFOs ou vice-presidentes, essa pessoa que me indicou, por exemplo, uma vaga que existia no iFood, ela era uma analista júnior e a vaga que eu estava pleiteando era para especialista. Então, entender que todas as pessoas fazem parte do seu network, qualquer pessoa, em qualquer cargo, em qualquer posição, tem alguma coisa para te agregar e você pode agregar alguma coisa para ela. Na minha cabeça é um pouco assim que funciona. E aí, incluindo, né, no MBA, na sua faculdade, em todos os lugares. Eu queria começar dizendo que eu não sou muito boa de fazer networking, assim, apesar de não parecer, eu sou muito tímida e eu tenho muita dificuldade de me aproximar de pessoas para falar, tipo assim, de interesses, de coisas de trabalho, assim. Eu me conecto com pessoas muito por interesses em comum mesmo, assim, seja cachorro, seja dança, seja viagem. Então, isso para mim é um processo de conhecer pessoas. Então, normalmente, quando eu conheço uma pessoa, eu falo assim, fulano eu conheço, a gente já foi para show juntos. Normalmente, esse é meu processo de networking. Mas eu acho que
Uma coisa que é difícil para mim, obviamente, é encontrar essas pessoas, esses fóruns, de chegar e falar, e aí, pessoal, tudo bem? Prazer, Renata, trabalho no Facebook. Mas o que me ajuda é cursos, porque em cursos você acaba conhecendo pessoas muito diversas, seja cursos da sua área, não da sua área, cursos sérios, assim, sérios não, né? Cursos que são focados na carreira, cursos que não são focados na carreira. Então, isso gera muito networking, porque eu vou até usar o meu balé como exemplo de novo. As pessoas com quem eu faço balé são pessoas muito diversas. A gente tem carreiras muito diversas, a gente tem empregos que não tem nada a ver um com o outro. Uma das meninas, ela é violinista, a outra é advogada e a outra é publicitária. Então, a gente, assim, tem de tudo. Tem dentista, a gente tem muitas pessoas ali. Mas da forma que a gente se conhece... a gente se conhece de uma maneira muito íntima, porque quando você vai dançar em equipe, quando você vai trabalhar junto, você conhece como é aquela pessoa trabalhando em equipe. Então, não necessariamente você vai conhecer ela num ambiente de trabalho, mas você conhece ela como uma parceira, se a pessoa é legal, se a pessoa te apoia, se a pessoa não ajuda, se a pessoa não contribui. E nesses processos a gente acaba se indicando, conhecendo, falando. Então, até uma das meninas, eu acabei indicando para um processo. E assim, no processo, eles disseram, por que você está indicando essa pessoa? Eu falei, olha, porque uma vez a gente estava dançando juntas e ela percebeu que uma outra pessoa errou, e ela errou junto. Ou seja, ela é uma pessoa que ela trabalha em prol da equipe, não em prol dela mesma. Porque a preocupação dela era em fazer com que tudo parecesse bom. Então, foi assim, eles falaram, nossa, que legal, a gente vai ouvir mais dela, e ela está num processo. Então, eu acho que é isso, sabe, assim, você conhece pessoas, você se conecta com pessoas que podem contribuir, mas quando a conexão também é verdadeira, né? Se a pessoa, você se conecta e você não tem nada em comum, e você chega e fala, me arranja um emprego aí. Isso não funciona, isso não é um mundo real, assim, eu acho que... então, cursos, você conhecer gente, você sair com pessoas da sua área, participar de grupos. O Facebook tem grupos internos que são muito legais também, a gente tem um grupo de mulheres, a gente tem o grupo do Pride, que é o grupo LGBTQIA da empresa. Então, esses grupos, eles são grupos que você se conecta com outras mulheres de outras áreas de dentro da empresa e até com mulheres de outras empresas, para você trazer, então, debates, questões. Então, as pessoas acabam também se conhecendo. Eu acho que é uma maneira super legal. Se a sua empresa não tem um grupo desses, eu acho que as pessoas podem começar, porque esses grupos de diversidade, eles são muito bons. E eles fazem da empresa melhor, porque quando você tem uma empresa mais diversa, essa empresa vai pensar diferente, ela vai trazer visões diferentes, ela vai agregar mais, e ela vai atender melhor públicos diversos. Então, eu acho que é um pouco de uma sugestão também. Muito legal. É desenvolver mesmo o networking, né? Buscar meios para criar uma relação madura e não simplesmente uma entrega de cartão. Muito legal. A gente tem outra pergunta aqui, a gente vai correr um pouco por conta do horário. Se vocês já lidaram com gestores, pares, colegas complicados, e como que foi essa adaptação, enfrentamento? A gente sabe que às vezes a gente tem algumas pessoas aí que a gente tem que enfrentar. Como que foi para vocês? Como que vocês lidaram com isso? Eu acho que relacionamento é difícil e, inevitavelmente, tem pessoas que a gente vai se identificar mais ou menos, né? Assim, na minha trajetória, eu conheci todos os tipos de líderes. Como eu falei, passei por Big Four, e Big Four você tem um monte de chefes o tempo inteiro, porque cada chefe, cada projeto que você cuida tem um chefe diferente. Eu acho que a melhor forma é realmente a comunicação, e aí nós mulheres também temos um pouco mais dificuldade ainda de nos expressarmos em algumas situações, mas é importante a gente se expressar e se posicionar, e falar, olha, não é bem assim, olha, não concordo com o ponto de vista, por conta disso e disso, não estou gostando do seu tom de voz, sempre, claro, né, evitando um confronto para não virar uma briga, mas também não deixando de se posicionar nas situações que você não está de acordo. Eu concordo 100%. Acho que tem
tem uma coisa de comunicação não violenta, né? Tem vários perfis hoje no Instagram, no Facebook que falam sobre isso, e que eu acho que eles são muito úteis, porque quando você está num momento de enfrentamento, é sempre importante você lembrar de falar de você, do que você está sentindo, do que você está passando, não fazer acusações. Eu acho que, principalmente no ambiente de trabalho, né? É um trabalho, tá todo mundo, acho que assim, em teoria, todo mundo está trabalhando ali para um objetivo em comum. Então, quando você se coloca, olha, eu entendo o seu ponto de vista, eu quero colocar o meu também. E você tentar chegar a um meio termo. Mas eu já tive situações em que o enfrentamento, ele se tornou insustentável. E a única solução foi eu ir embora, porque era impossível. Assim, eram pessoas que tinham valores muito diferentes do meu. E aí não era uma questão de trabalho. A gente sai do campo de discussões de tipo, eu acho que esse parênteses tem que ir aqui, eu acho que essa vírgula tem que estar aqui, para falar de tipo, eu acredito que a vida é de outra maneira. Aí você fala, cara, então, aí a gente começa a discordar de coisas que são muito fundamentais, assim, que me faziam totalmente infeliz. E aí o processo foi embora, sair, procurar outro emprego, falar, então tá bom, esse aqui não tá funcionando mais, eu vou procurar outra coisa e vou embora. Assim como em algumas situações de enfrentamento, no fim das contas, o que acontece é que a outra pessoa acaba indo embora também, porque ela vê que é muito choque, né, que as coisas não funcionam. Então, eu acho que eu acredito muito em você se sentir parte da empresa, tanto para o bem quanto para o mal, de você dizer isso aqui não é para mim ou isso aqui é para mim, e de como o entorno também funciona disso, assim, porque tem gente que você fala que você vê que a pessoa está muito distante, né? A empresa é uma música e de repente você vê aquela nota totalmente fora, você fala, cara, isso aqui não está funcionando. Então, de alguma maneira, né, essa pessoa ela vai acabar indo, enfim, eu acho que é um processo que foi muito difícil de eu aprender, tá? Assim, eu acho que não é tranquilo, não é um processo que você fala, ai, não, gente, super tranquilo, você consegue conversar com as pessoas, não é tranquilo. Para mim é muito difícil, eu lido com muito desafio com isso, assim, porque eu levo as coisas pro pessoal, eu sofro, eu choro muito, eu já tive empregos que eu chorava muito no banheiro, mas depois é isso, é você pensar que é um trabalho, criar um protocolo de dizer, olha, como eu vou colocar as minhas opiniões, como é que eu vou expor meu processo, e se ficar muito insustentável, assim, eu sugiro não ficar mais, porque eu acho que é a gente em primeiro lugar. Pessoal, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria só fazer um disclaimer aqui, porque a Renata trouxe o conceito de comunicação não violenta, e algumas semanas atrás a gente trouxe uma especialista para falar isso aqui no IBF. Então, lá no site, na abinha Conteúdo Online, tem lá o link para vocês assistirem e conhecerem um pouquinho a mais sobre esse conceito, tá? Desculpa a tag que eu falei aqui a mais. E aí, Renata, essa pergunta ela é dirigida para você, mas, novamente, eu vou abrir para a Cibele, tá? Você comentou que você arrumou o seu currículo, né? Incluiu algumas coisas. E aí o Felipe pergunta como você sabia o que era preciso afinar no teu currículo. E aí, Cibele, se esse foi o teu caso também, fica à vontade para complementar. Claro, uma das coisas que eu percebi é que quando você diz que você trabalha numa agência, ou você trabalhou num emprego, as pessoas vão olhar para aquilo e elas não vão enxergar qual que é o desafio daquele emprego. Você sabe, porque você estava lá. Mas você não vai saber, a pessoa não vai conseguir dizer, então aqui ela conquistou isso, ela conseguiu, porque eu trabalho especificamente com conseguir matérias na imprensa, basicamente isso. Então, vou tentar dar o exemplo a partir disso. Então, a pessoa que vai me entrevistar, eu já coloquei ali no meu currículo, dizendo assim, olha, eu fui responsável por isso, eu conquistei essa coisa, conquistei esse resultado, links para os resultados. Eu acho que isso facilitava para eles entenderem o que eu estava conquistando dentro do meu trabalho, né? E eu olhei muito para a descrição da vaga do Facebook, porque a descrição ela era muito clara. Ela dizia, olha, a gente quer uma pessoa que saiba lidar com imprensa, que tenha contatos com jornalistas, que saiba lidar com crises. E eu olhei e falei, pronto, isso aqui sou eu. Então eu coloquei lá, relacionamento com jornalistas, fiz o evento XYZ para tal empresa. Eu lidei com a crise da Uber quando teve protesto dos taxistas. Então, eu acho que isso ajudou as pessoas a entenderem
quais eram as minhas competências que eles estavam ali pedindo. Sibeli, você quer complementar? Eu nunca fiz um currículo diferentão, para ser honesta, porque, assim, eu também... Eu sou advogada, né, e as áreas, e tributarista, então aí eu nunca consegui achar um ponto desse, mas por exemplo, o meu noivo, ele é arquiteto, e eu vejo, ele faz uns currículos, coloca gráfico, dá um mortal o currículo dele, tem estrelas, borboletas, mas eu nunca fiz nada parecido. O que eu acho que alguma coisa que eu fiz, eventualmente, num processo seletivo que fez a diferença, foi durante as entrevistas, e aí eu tive um pouco mais de oportunidade de fazer isso que a Renata comentou, né? De explicar situações em que eu solucionei algum problema específico. Então, eu acho que exemplos reais funcionam, como ela comentou. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, acho que durante o currículo eu não consegui trazer essa visibilidade, mas na entrevista eu acho que é importante dar, sim. Muito obrigado. E a gente caminhando para a última pergunta, antes das considerações finais, eu acho que é o que a maioria está pensando aqui, para falar um pouco sobre esse processo seletivo nessas empresas techs. Qual foi a parte mais difícil do processo seletivo de vocês? E aí depois a gente vai para as considerações finais. Eu vou explicar como que funciona o meu processo seletivo aqui no iFood. Eu não sei se são todos iguais, mas aqui no iFood funcionou dessa forma, né? Havia uma vaga aberta, ela estava divulgada no LinkedIn, que foi até esse link que a minha colega compartilhou comigo, me candidatei. Aí a gente teve primeiro uma conversa com o RH, depois eu tive uma conversa com o gestor, só eu e o gestor, depois eu tive um case, então ele me deu uma situação real, e eu tinha que achar uma solução para aquela situação real. Eu fiz até parecido com uma apresentação aqui que eu fiz com vocês, então acho que eu posso dizer que até me inspirei aqui para falar com vocês numa apresentação assim, de entrevista, mas aí eu fiz uma apresentação com a solução no meu ponto de vista. Depois disso ele me avaliou, tive outra conversa com ele, e aí comecei a trabalhar aqui no iFood. O que eu acho que é importante em empresas de tech que são um pouco diferentes do que as outras empresas mais tradicionais, e eu também posso falar isso um pouco de propriedade, porque eu passei pela P&G, fiquei um tempo na Ford, e na Ernest, que é uma empresa super tradicional durante 7 anos. As empresas, da nova economia, que a gente chama, elas estão muito ligadas, ao meu ver, né, e a Renata também acho que tem um ponto de vista dela, mas no meu ponto de vista, a soft skills. Então, eles estão muito preocupados se você se encaixa na cultura da empresa, se você se identifica com os valores da empresa. A gente parte do princípio que você tem possibilidade de aprender o que for. Todo mundo tem capacidade de aprender, todo mundo tem aproximadamente o mesmo nível de QI, basta você se dedicar, se esforçar enfim, se dedicar efetivamente para você aprender alguma coisa e aplicá-la. Mas tem coisas que são soft skills e que você se enquadra na cultura da empresa. O que eu acho? Eu me enquadrei muito na cultura da empresa. Na minha primeira semana aqui, eu me sentia como se eu já fizesse parte do iFood, porque eu falava assim, os princípios, os valores deles estão de acordo com os meus princípios, estão de acordo com os meus valores, né? Aqui eles têm uma frase assim, como eu falei, o sonho grande, tem a questão de que eles falam, a gente vai revolucionar o universo da alimentação, e dentro de tributário a gente fala que a gente vai revolucionar o universo da tributação. Então eu me identifiquei. Então o que eu acho? Você está a fim de entrar numa empresa de tecnologia? Vale a pena você estudar sobre a cultura dessa empresa. E aí você identificar se você se enquadra nessa cultura, se os valores que a empresa tem são os seus valores. Porque é uma troca, né? Às vezes não dá match, beleza, né? Tudo bem, aí você com certeza vai ter alguns lugares que você dá match. E uma vez que você identificou esses valores, fala, poxa, tem tudo a ver comigo, você conseguir transmitir isso durante todo esse processo, porque não foi um processo, assim, curto, né? O meu processo seletivo durou mais ou menos 3 meses.
E são algumas etapas, então você conseguir transmitir isso durante essas etapas, eu também acho que é importante. Eu acho que os nossos processos seletivos das empresas de tech são muito parecidos. O processo é, você se candidata para a vaga, e normalmente você vai falar com o recrutador, esse é o processo no Facebook, tá? Esse recrutador vai ver se faz sentido você seguir no processo para essa vaga. Então, não é uma coisa assim que vai acontecer, que esse recrutador vai tomar uma decisão final, e nem te dizer se você é bom ou não, mas ele vai falar, não, o time aqui internamente disse mais ou menos que eles estão procurando pessoas com essas qualificações, então faz sentido ou não faz. E aí você segue para o processo seletivo. Então, são várias pessoas com quem você pode ter contato na empresa, com quem você vai trabalhar, que eles vão te entrevistar, e eles vão te perguntar coisas diferentes. Normalmente, as perguntas, elas estão muito atreladas às suas experiências anteriores. E uma coisa que eu fazia muito, e que eu sempre fiz, foi ensaiar respostas. Então, eu ia lá, eu sei aquelas perguntas meio que básicas de entrevista, né? Isso desde sempre, desde entrevistas de estágio, assim. Então, as perguntas eram, como você se pensa daqui a 5 anos? O que você imagina daqui, do seu trabalho aqui na empresa? Qual foi o maior desafio que você teve? Então, eu já ensaiava essas respostas na minha cabeça, pensando para não chegar na hora e ser pega de surpresa. Eu falava, não, então tá bom, eles vão me perguntar isso, eu posso responder sobre isso, isso e isso. Então, eu já chegava meio que com um plano estruturado. Esse foi o meu processo para o Facebook também. E aí a pergunta é, o que foi mais difícil, né? O mais difícil foi o dia... Porque, assim, você está ali não para ser avaliado se você é um bom profissional ou não. Você está ali para ser avaliado se você é uma pessoa para vaga ou não. Então, eu estava contando da minha história, para dizer, olha, eu acho que eu faço sentido para essa vaga por causa de X, Y, Z. Então, eu não ficava nervosa, eu não ficava ansiosa, eu sentia muito que era um processo de troca. Mas o que foi muito difícil para mim foi um dia que eu entrei numa entrevista e que eu tinha estudado, eu tinha me preparado, eles me disseram, olha, essa pessoa que vai te entrevistar vai te perguntar sobre... era um negócio mais genérico, eu não lembro exatamente o que era. E aí ele entrou na entrevista, ele me fez uma pergunta que me tirou o chão, assim, ele falou, qual que é o seu aplicativo favorito? Cara, sei lá, eu não tinha me preparado para essa pergunta. E aí foi a primeira vez que eu fiquei nervosa, assim, que eu falei, meu Deus, eu não tô pronta para responder isso, eu não sei o que é meu aplicativo favorito. Eu lembro que na época eu dei uma resposta até meio idiota, assim, que eu falei, nossa, claro que não é essa resposta, sabe? Nem é meu aplicativo favorito esse. Mas na hora eu fiquei nervosa. Então, se eu puder dizer uma coisa para todo mundo aqui, quando você tiver uma entrevista de emprego, se prepara para ela. Então, eu acho que isso está muito ligado com o que a Cibele falou. Entende a empresa, entende o que essa empresa faz, como é que essa empresa se relaciona com o mundo, com o universo que ela está. Leia notícias sobre ela, veja quais são os concorrentes, como é que esses concorrentes se comportam. Faz um estudo ali para você chegar pronto para saber responder as coisas, para não ser surpresa. Porque eu acho que quando você é pego na surpresa, é quando as coisas dão errado. É quando você não vai bem. Tanto que essa entrevista, eu saí, eu falei, eu não passei. Eu tenho certeza que eu não passei porque eu não estava pronta. E aí eu cheguei em casa chorando esse dia, eu choro bastante. Cheguei em casa chorando e meu marido falava, Renata, calma, você tá tirando isso totalmente da sua cabeça, porque você não tem nenhum indício de que a entrevista foi boa ou ruim, você tá falando isso da sua preparação. Então, eu acho que é muito isso, assim, estejam prontos, estejam preparados, pesquisem e entendam se a empresa de tecnologia, se é onde você quer estar mesmo, se é onde se a missão da empresa faz sentido para você, se é um ambiente que você tem vontade de fato de trabalhar, conheça os valores dessa empresa, normalmente tudo isso é público, tudo isso está disponível, que isso vai te ajudar muito mais a conectar você com a empresa, e isso vai facilitar muito na hora da entrevista. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, Cibele, Renata. Nossa, foi uma noite ótima para a gente. Antes da gente acabar, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para alguma consideração final, e aí depois eu passo a palavra para a Giovana para a gente encerrar o evento. Não, gostaria só de agradecer todo mundo que seguiu aí com a gente nessa 1h15 e colocar à disposição, procurar lá no LinkedIn, no Instagram, mas o Instagram é mais, né, mais bagunça, mas se quiser conversar, pode chamar
no LinkedIn e que eu estou super à disposição, e é um momento importante essa engrenada no mercado de trabalho, mas que vai dar tudo certo. Eu quero agradecer o tempo de todo mundo e as perguntas, enfim, eu acho que o fato de vocês estarem aqui hoje já é um grande passo para vocês terem sucesso, porque eu acho que vocês estão interessados, mostra que vocês estão interessados, que vocês têm dúvidas, que vocês querem saber, e isso é muito importante, gente. Eu acho que ser curioso é uma coisa, um passo já muito adiante da maioria, assim, porque é uma qualidade que eu considero muito, muito importante. Então, quero desejar boa sorte para quem está pensando em mudar de emprego, para quem está procurando emprego. Espero que seja um processo muito, muito legal e que essa conversa de hoje tenha ajudado. E eu estou super à disposição. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, eu estou lá como Renata Torres Terciotti, que é meu último sobrenome. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada também aos coordenadores do IBF Jovem que estão aqui presentes, o Guilherme, que apareceu, o Marcelo e o Pedro. Obrigada pela disponibilidade de todos vocês que participaram, aos nossos patrocinadores, né, já falamos, e a gente agradece novamente, sem eles nada disso seria possível. E para encerrar, eu só queria falar para vocês, quem se interessou, o IBF tem vários eventos, esse é um evento da vertente do IBF Jovem, que é voltado para lapidar lideranças, lapidar pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, mas o core mesmo do Instituto são eventos mais técnicos. A gente tem um comitê tributário, viu, Cibele? Então, esse ano, todos os nossos eventos estão sendo realizados online, mas no ano que vem, se Deus quiser, a gente já vai voltar com os eventos presenciais. Então, se você se interessou, entra no nosso site, ele está aqui nos comentários, eu deixei para vocês. Qualquer dúvida também podem nos procurar através do site, através do WhatsApp. E muito obrigada novamente, uma boa noite para vocês. Obrigada, gente. Boa noite.